Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. Êxodo capítulo 8, versículo 25 fala assim. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que o povo estava 430 anos escravo. Êxodo capítulo 12, versículo 40 vai dizer que o povo estava 430 anos escravo. Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. E aqui, quando Moisés vai falar com o Faraó, ele fala para ele assim: pode adorar o Senhor, mas adore aqui mesmo nessa terra. Ou seja, aqui mesmo no Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não proíbe a adoração, mas contanto que o povo adorasse ao Senhor, sacrificasse ao Senhor no Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Moisés recusou esta proposta, porque Deus, quando ele nos liberta, ele nos liberta por completo. Deus, ele não negocia libertação. O inimigo, ele negocia, mas Deus, ele não negocia libertação. A Bíblia vai dizer em João capítulo 8, versículo 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Deus não negocia a libertação. Quando ele liberta por completo. E Moisés não aceitou essa proposta de sacrificar o Senhor no Egito, porque o que Deus falou para Moisés foi que tirasse o povo do Egito para sacrificar o Senhor no deserto. Não foi no Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele não negocia libertação. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo não está preocupado se você está adorando. Ele está preocupado se você está adorando no local certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ou seja, fora do Egito. Ele quer você adorando, mas ele quer você dentro do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes você está adorando a Deus na casa do Senhor, mas o seu coração está no Egito. É isso que o inimigo quer. E Deus não negocia isso. Deus chamou para sacrificar ele fora do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não negocia libertação. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Então a proposta de Faraó foi que ele sacrificasse o Senhor ali mesmo no Egito. E Moisés não aceitou. Agora versículo 28 fala assim. Então disse Faraó: deixai-vos ir para que sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe. Agora ele permite que vá sacrificar o Senhor no deserto. Só que quando eles fossem, não fosse muito longe, não fosse longe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele faz a segunda proposta: pode ir sacrificar, só que tem um porém, não vá muito longe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De todas as maneiras, Faraó quer prender o povo no Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não vá muito longe. O inimigo, ele não quer que você vá muito longe na presença do Senhor. Quanto mais perto do Egito tiver, ele acha bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não quer que você se distancie do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais longe do Egito e mais perto de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, você vai estar se santificando na presença do Senhor. Porque Romanos capítulo 8 e versículo 15 vai dizer que Deus não deu espírito de escravidão. Louvado seja o nome do Senhor, mas de adoção de filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele nos deu um direito de ser chamado filho de Deus. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você já está livre, livre para adorar o Senhor, livre para santificar o Senhor, livre para oferecer sacrifício de louvor, livre para adorar o Senhor, livre para servir ao Senhor, porque Ele já te tirou do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique com pensamento ainda no Egito. Deus já te libertou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O inimigo não quer que você vá muito longe na presença do Senhor. Ele quer que o Egito esteja sempre no seu coração. Mas Deus já te libertou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não aceite proposta de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira proposta foi que adorasse, mas adorasse no Egito mesmo. Agora que fosse, mas não fosse muito longe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Levítico: sede santo como eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no Egito não tem como nós oferecer sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus nos chamou para ser separado do sistema do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 52 e versículo 11 que o povo estava voltando do cativeiro e Deus manda ele separar da abominação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se santificar. Louvado seja o nome do Senhor. Estava voltando, não bastava só voltar do cativeiro, mas tinha que voltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se santificando na presença do Senhor, se separando das idolatrias e das coisas que viesse contaminar, louvado seja o nome do Senhor, a sua vida espiritual. Ele estava voltando, carregando os vasos do Senhor e tinha que ser separado das imundícies. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque para isso Deus nos chamou, para ser separado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, porque a vida de santidade é progressiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 4 e versículo 22 que Deus fala para Moisés que ele falasse para Faraó que Israel era filho. Deus chamou Israel para ser filho primogênito. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Deus chamou Israel para ser filho, ou seja, quando Deus nos tira da escravidão, Ele nos dá um direito de ser chamado filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não pertencemos mais ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem está, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, na presença do Senhor, que foi chamado, tirado do Egito, ele tem que ser separado, uma vida de santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 10 e versículo 11 que Faraó, ele faz outra proposta. É a terceira proposta. Ele vai dizer assim: pode ir, só que vá somente os homens, as mulheres e as crianças ficam. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo antigo ali do Egito, os homens simbolizavam liderança e força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fé e adoração separado da família não funciona, porque a família é a base. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que o inimigo quer é separar as famílias. Ele libera os homens, mas as crianças e as mulheres teriam que ficar. Ou seja, se ele separa, destrói a família, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele destrói tudo, porque a família é a base de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe fé, louvado seja o nome do Senhor, separado da família. Ou seja, eu abandono minha família e vou, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Moisés não aceitou que os homens fossem e as crianças e a mulher ficassem. Louvado seja o nome do Senhor, porque o plano de Deus, louvado seja o Cordeiro de Deus, é para a família. Deus quer que a sua família seja abençoada. Deus não quer separar a sua família. Deus quer unir a sua família. Tem gente que diz assim, Noé só ganhou a sua família. Só que se todo mundo ganhasse a sua família, era muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Josué disse, se vocês querem servir a Deus, serve. Se vocês não quiserem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, Ele quer unir as famílias. O inimigo, ele quer destruir a família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O plano do inimigo é destruir a família, com os projetos diabólicos para destruir a família. Mas Deus, ele tem plano com a família. A família, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, está no plano de Deus desde o começo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Quando Deus fez o homem, ele viu que não era bom que o homem vivesse só. E fez uma disjuntura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus é para você e sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem esse negócio, Deus me chamou para pregar, aí você vai e larga a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, vá, mas vá somente os homens. As crianças, as mulheres ficam. Moisés não aceitou que a família fosse dividida, porque o plano de Deus era para a família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aí ele faz a quarta proposta. Êxodo capítulo 10 e versículo 24. Ele diz, pode ir, só que dessa vez fica as ovelhas e o boi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boi e ovelha fala de sustento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E fala de sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus chamou o povo para oferecer um culto ao Senhor no deserto, um sacrifício ao Senhor no deserto. E teria que ter as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não aceita sacrifício pela metade. O sacrifício tem que ser completo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Moisés também não aceitou que as ovelhas ficassem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles iam sair para oferecer uma festa ao Senhor no deserto. Oferecer sacrifício ao Senhor no deserto. E eles precisavam da ovelha para oferecer sacrifício ao Senhor. O inimigo, ele quer que você ofereça pela metade, porque ele sabe que Deus não aceita nada pela metade. Deus quer corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te chamou e te salvou, foi corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O espírito volta para Deus, que foi ele que deu, mas a carne, ela vai para o pó, que para o pó ela veio. Só que no último dia, naquele grande dia, quando a trombeta tocar, nós iremos ressuscitar com um corpo incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te quer de corpo, alma e espírito. Ofereça sacrifício ao Senhor completo, porque Ele merece o melhor. Porque o melhor Ele já deu, que foi seu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra. Quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória. Meu Deus, eu oro agora, meu Pai, te apresentando cada filho teu, meu Deus, que está ouvindo este clamor, esta oração. Te apresento todo o teu povo nas tuas mãos. Senhor, aquele, meu Deus, que está ouvindo esta oração, toca no seu coração, meu Deus. Aquele que está vivendo no Egito, no mundo do pecado, meu Deus, aceitando as propostas de Satanás. Entra agora com libertação, meu Deus. Salva, traz de volta para a tua casa, meu Deus,
porque o Senhor é poderoso para libertar, para salvar. Deus, faz coisas lindas, coisas maravilhosas. Vai de encontro a cada desviado, meu Deus, cada pessoa que está afastado. Senhor, traz de volta para a tua presença, porque a tua palavra fala que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Meu Deus, vai de encontro a cada um, Senhor. Traz de volta para a tua presença, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.